Olá, meu nome é Emerson, você também está legal, eu quero saber, namastê. Eu vou dar continuidade a esse vídeo sobre a série Austrália, porque tem muita gente que me faz perguntas sobre esse país, então, por que não responder essas perguntas, não é? E você vai estar ouvindo alguns pi, porque tem um monte de passarinho aqui perto no quintal de casa. Abafa. Então vamos para mais um FAQ, que são aquelas Frequently Asked Questions, ou seja, são as perguntas mais perguntadas. Nossa, que coisa ridícula. Frequently, frequência, frequentemente. Asked Questions, perguntas, questões. Ah, abafa, você entendeu. São as perguntas mais perguntadas. Perguntas com maior frequência de perguntas. Nossa, que coisa ridícula! Frequently Asked Questions. São as perguntas mais... Eu não sei, fica ridículo traduzir isso. Asked Questions, questões perguntadas. Questões perguntadas frequentemente. E a pava! Então tá, uma das perguntas que o pessoal me fala o tempo todo é: sou latino, as pessoas vão me entender na Austrália? Fica uma coisa meio estranha nessa pergunta. Se você vier como latino falando a sua língua local, as pessoas não vão te entender, a não ser que você converse com uma pessoa da sua nacionalidade ou alguma pessoa que entenda a sua língua. Ou seja, você é brasileiro, se você vier aqui conversando português com alguém que fala inglês, ele vai ficar com cara de ué. Você é espanhol, vem pra cá falando espanhol, o brasileiro não vai te entender, talvez entenda um pouquinho, o inglês vai ficar com cara de patavina, não tá entendendo nada. Então não vai te entender. Porém, se você vier para a Austrália falando inglês, ou seja, aprendendo inglês, claro que você vai ter sotaque, com raríssimas exceções. Eu vou me ater a brasileiro e português, tá? Que fala a mesma língua. É muito difícil para a gente ter o mesmo sotaque do australiano, até porque o sotaque deles é horroroso, tá? Nem tenta falar igual a eles. Vou dar um exemplo besta. A palavra water, que é água, nos Estados Unidos se fala water, aqui se fala water. Como por exemplo, tem um programa chamado Big Brother, aqui é Big Brother, então é meio esquisito falar como eles, né? Mas você entende. Você aprendendo inglês, você vai ter sotaque, não tem jeito, a não ser que você venha muito pitititico, muito criancinha, e aí você acaba aprendendo a língua como uma segunda língua e acaba se transformando numa coisa muito normal. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Quando a pessoa vem para cá já adulta, ela tem uma língua local, e aí aprender outra língua vai muito além de ter conhecimento da regra gramatical daquela língua e outras cositas más, porque para falar você usa um músculo do seu corpo que é a língua. E a língua inglesa tem alguns sons, algumas formas de falar determinadas vogais e consoantes, e elas juntas, que pra gente não faz sentido. Alguns sons são até fáceis da gente falar, como por exemplo o TH, thank you. Para falar o TH, você tem que falar th. Pra gente é muito estranho, não existe esse th. A gente não fala th. Então para eles é normal. Então é muito normal você ver brasileiro e português falando thank you ou thank you. É totalmente errado, mas dá para entender porque são palavras normais. Eu, quando vim para cá no começo, eu ficava neurótico porque eu queria aprender a língua inglesa, eu já falava, mas eu queria aprender na sua totalidade, eu queria ser como um local, então eu ficava neurótico estudando. Mas eu percebi que eu não conseguia, até porque, por mais que eu soubesse que eu teria que falar daquele jeito, a minha língua não obedecia o comando do meu cérebro. Eu sempre faço uma brincadeira aqui que as pessoas adoram. Eu falo que a minha língua não respeita o meu cérebro. E é verdade, não respeita mesmo. Eu tô falando, eu sinto que o som tá saindo errado, mas não adianta. É uma questão de movimento do músculo da sua língua, que às vezes não sai. Era muito estranho para mim eu falar alguma coisa e as pessoas não entenderem, as pessoas ficarem tipo... Hã? Aquilo me deixava bem chateado, me deixava constrangido e eu tentava cada vez mais. Até que um dia que eu percebi que o meu inglês é muito bom, o meu inglês é bom de verdade. Eu não posso dizer que meu inglês é 100% porque eu ainda não entendo algumas expressões idiomáticas, eu ainda não entendo algumas brincadeiras, tem um monte de coisa que não fazem sentido para mim. Mas no geral, eu entendo bem a língua inglesa, mas se um australiano ou qualquer pessoa que fala inglês falar o inglês coloquial, o inglês correto, eu vou saber me comunicar como qualquer outra pessoa que está aprendendo outra língua.
Porém, se a pessoa vier cheia de gírias e cheia de brincadeiras e cheia de sotaque, claro que eu não vou entender. Às vezes eu não entendo nem a pessoa que está falando com sotaque da minha língua, que é portuguesa, então faz sentido, né? Quando eu percebi isso, eu deixei de ser tão neurótico. E aí eu pensava assim, eu estou falando correto, eu estou falando inglês, eu sei o que eu estou falando e eu sei que está correto. Pode até ter um problema gramatical aqui ou ali, mas faz sentido o que eu estou falando. Então, se eu passo a informação para você e você não entende, o problema já não é meu. O problema agora é teu, não teu, tá? Eu estou dando um exemplo da pessoa com quem eu estou me comunicando. Imagina, eu falo com esse fulano. Fulano não entende nada. O problema é dele, porque eu estou falando inglês. Então, o dia que eu percebi isso, eu comecei a relaxar um pouquinho mais. Então, respondendo a sua pergunta, é sim e não. O fato de você ser latino e ter um sotaque, principalmente por estar falando português, vai fazer com que as pessoas te aceitem e vai fazer com que as pessoas entendam o que você está falando, desde que você fale inglês ou não. Porque algumas pessoas são preguiçosas, elas não querem pensar. Não dá para entender num país como a Austrália, que recebe milhões de imigrantes, que recebe milhões de visitantes, algumas pessoas ainda serem preconceituosas e ficarem tipo, não tá entendendo. E olha, isso acontece muito aqui. Tem muito australiano legal e principalmente você percebe com a geração mais antiga, as pessoas mais idosas. As pessoas com mais de 60, 70, 80 anos, elas têm muito mais paciência para te entender, para conversar com você e também elas articulam muito melhor. Agora, quando você vai conversar com um jovenzinho de 20 anos, 30, 40, nossa, a tendência é piorar. É what is going on? Você tem que se preparar. Não é fácil, não é fácil mesmo. É um jogo de paciência, de ambas as partes. Até porque você fala com o seu sotaque, ele fala com o sotaque dele e você fica com aquela cara de não tô entendendo nada. Whatever. Aqui seria whatever. Entendeu, né? Então, a melhor dica que eu dou pra você que tá preocupado com o seu sotaque é se solta e se joga. Não fica pensando no que o outro vai pensar. Mesmo que você fale errado, o importante é se comunicar. Não consegue lembrar de uma palavra? Usa movimentos com mãos. Tipo, dinheiro, comer, sair, tem um monte de coisas que você pode fazer. E aí você mistura um pouco da palavra que você sabe com alguns gestos, expressões corporais e ó, você se comunica. O mais importante é você não ter medo de errar, porque essa é a única forma de aprender. E uma dica que eu vou te dar também, que eu sempre usei, que aliás é a mesma dica da minha amiga Roberta do Lavanda Flowers, é: cada vez que você aprende uma palavra, pergunta e o contrário. Por exemplo, alguém te explica como se fala a palavra sentar, sit down. E aí você pergunta, e o contrário? Aí a pessoa vai falar stand up. Então, de quebra, você já aprendeu duas palavras. Essa é uma técnica que parece boba, mas é uma técnica que você aprende muito rápido. Você meio que dobra a sua capacidade de aprender a língua inglesa. Funcionou comigo, funciona com um monte de pessoas e eu tenho certeza que vai funcionar com você também. E além disso, você pode deixar bem claro que inglês não é a sua primeira língua. Inglês é a sua segunda ou terceira ou whatever. E querendo ou não, as pessoas têm que dar um crédito para você, porque é muito fácil nascer falando inglês e você não precisar estudar outra língua, porque as pessoas vão ter que se comunicar contigo. Muito fácil e muito cômodo, não é? Bem lazy mesmo, uma coisa bem preguiçosa. A gente não, a gente vai atrás, a gente está querendo aprender outra língua para se comunicar melhor, para conhecer mais gente, mais cultura, tudo diferente. Então, se acontecer de alguém ser um pouco idiota e estúpido com você, sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer? Eu gosto de ignorar gente estúpida, mas quando eu tô assim com raiva, sabe aquela raiva assim que vem de dentro? Eu sei que se fala raiva, tá? Mas eu já expliquei isso em alguns dos meus vídeos. Acho chique falar algumas palavras erradas. Estou até falando um vídeo sobre isso, falando errado em inglês. Então, quando me dá uma raiva e eu quero... Ah, você tá me atacando? Você tá sendo snob comigo? Então é minha vez agora. Você não entende? Desculpa, querido, mas é que eu falo mais de uma língua. Você não, né? Você que é limitado, não sou eu. Desculpa, tá? Sorry e hello. Eu com mais de 6 anos de Austrália, eu não faço questão mesmo de falar como eles. Eu não quero ter esse sotaque mesmo sendo australiano. Eu ainda prefiro falar com um pouco de sotaque americano, se é que dá para falar com sotaque americano, porque o meu sotaque é único. Ah, e outra curiosidade que você vai perceber aqui também. Australiano tem mania de achar que brasileiro é francês. Eu não sei porquê, mas a grande maioria não consegue distinguir um brasileiro como brasileiro. Eles sempre acham que nós somos franceses falando inglês. Com raríssimas exceções, tá? Mas a grande maioria é: você é francês?
Você é francês? Parlez-vous français? Mas pelo menos é chique, né? Chique ser francês, vamos falar a verdade, né? Abafa. Então é isso, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, espero que você tenha ficado satisfeito com isso e ó, seja cara de pau que você se dá bem, tá? Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, tchau!